Boa noite. Manhã de tensão no Rio de Janeiro. Passageiros de um ônibus foram mantidos reféns por quase 4 horas na ponte Rio-Niterói. O sequestrador, um jovem de 20 anos, sem antecedentes criminais, foi morto por um atirador de elite da Polícia Militar. E 39 reféns foram liberados. O destino do sequestrador vai mudar em 6 segundos. Essas imagens exclusivas feitas pelo cinegrafista Fábio Calistra da Record TV registram o momento exato em que ele é baleado. O sequestrador sai do ônibus, joga um casaco e se vira para subir no veículo, quando é atingido por disparos feitos por um sniper, atirador de elite do Batalhão de Operações Especiais. O sequestrador era William Augusto da Silva, de 20 anos. Ele trabalhava como vigilante e morava em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Até hoje de manhã, era um cidadão comum e sem ficha criminal. Tudo começou antes das 5h30 da manhã. William entrou no ônibus que vinha para o centro do Rio. Na ponte Rio-Niterói, ele anuncia o sequestro. Pânico. Vamos começar a fazer a contextualização. Qual a tipologia do causador? Criminoso comum. Vamos voltar lá naquele caso do ônibus 174, 12 de junho do ano 2000. Por causa da ausência do tiro de precisão, Rio de Janeiro entrou para a história. De 2000 até 2025, o IT/GRR do BOP nunca perdeu um refém. Por quê? Não hesita mais em aplicar o recurso letal se for necessário. O William ele podia ser o que fosse, mas ele estava na condição de causador de um evento crítico. Então, nesse momento aí, infelizmente, ele vai virar estampa de camisa. Para as 39 pessoas a bordo. Às 6 horas, a ponte já estava cercada por policiais. No mar, a Capitania dos Portos dava apoio à operação. Quase 1 hora depois, usando uma máscara, o sequestrador espalha gasolina pelo veículo e ameaça incendiar tudo. Os primeiros reféns são liberados perto das 7 horas. 50 minutos depois, o Batalhão de Operações Especiais assume as negociações. Os atiradores de elite se posicionam. Neste momento, a polícia coloca uma caixa com comida na porta do ônibus. Veja, um dos reféns desce, pega a caixa, coloca na escada. A porta se fecha e o refém sai. 3 horas e meia após o início do sequestro, as negociações se esgotam. Os atiradores de elite são o último recurso depois que as autoridades entendem que as negociações não avançam mais. A partir daí, o sniper se concentra no alvo, à espera do melhor momento para agir. Ao receber o comando, ele tem de estar preparado para neutralizar o perigo. O atirador que abateu o sequestrador estava a uma distância de 80 metros e tinha uma visão livre de onde estava o criminoso. Do alto do caminhão do Corpo de Bombeiros, o policial se cobriu com uma manta vermelha e aguardou o momento exato para agir. Com o William na mira, o sniper dispara ao menos 5 vezes e atinge o criminoso. No momento que os atiradores identificaram que ele esteve mais exposto, foi o momento que tomaram a decisão de efetuar o disparo. O policial comemora o sucesso da missão. Pessoas que estavam no local aplaudem. Pouco depois, o governador do Rio, Wilson Witzel, vibra ao descer do helicóptero. O sequestrador usava uma arma falsa, mas estava com gasolina e uma faca. Ele vinha fazendo alguns procedimentos, alguns contatos, alegando que iria se matar. Então, ele estava com um perfil, estava difícil manter uma negociação para que se acabasse com todos bem. A polícia ainda não sabe as razões do sequestro desta manhã violenta. O boneco é o Coronel Nunes, né? Nunes vê a forma como ele expressa e ele dá uma conotação de tecnicidade à ocorrência. Então, o perfil do causador, dificultando as negociações, então, toda aquela cronologia de obedecer digamos assim, um aspecto histórico e a importância histórica de cada uma das fases foi respeitado. Então, isso aí era o que a gente chama de janela de oportunidade para que esse camarada aí ele não fizesse mais nenhum tipo de ação, né? Em cima do pessoal. Brasília, Ceilândia. Quem conhece a Ceilândia de sabe. confusão no Distrito Federal. Ai.
Este homem, que mantém uma mulher como refém, tentou assaltar uma farmácia em Ceilândia. 150 policiais foram ao local tentar libertar as 7 pessoas que ficaram reféns do criminoso. As negociações com a polícia duraram mais de 5 horas e as exigências do bandido não foram atendidas. O ladrão acabou soltando 5 reféns antes de ser morto por um atirador de elite. Na periferia de Brasília, um assaltante manteve uma mulher e um homem reféns por mais de 5 horas e acabou morto pela polícia. Foi nessa farmácia em Ceilândia. Roger Duarte, fugitivo do presídio da Papuda, anunciou o assalto. Fez um homem e uma mulher reféns. A moça que trabalhava no caixa ficou com um revólver apontado para a cabeça. O assaltante pediu um carro, um colete à prova de balas, a presença da avó e de um advogado. 100 policiais cercaram a rua e começaram a negociar. Pouco depois, um dos reféns, o rapaz de branco, foi pegar o carro para a fuga. A polícia entrou em ação, mesmo sabendo que a moça do caixa continuava em poder do sequestrador. As portas foram então arreadas. A mãe do bandido assistiu a tudo do lado de fora. A moça, que estava sob a mira da arma, foi levada para um hospital, mas já teve alta. O comandante da PM disse que foi necessário atirar no sequestradrador. Toda a negociação nós temos com... O caixa continuava em poder do sequestrador. As portas foram então... O caixa continuava em poder do sequestrador. As portas foram então arreadas. A mãe do bandido assistiu a tudo do lado de fora. A moça, que estava sob a mira da arma, foi levada para um hospital, mas já teve alta. O comandante da PM disse que foi necessário atirar no sequestrador. Toda a negociação nós temos como objetivo principal a preservação da vida de todas as pessoas, inclusive daquelas que cometem o delito. Infelizmente, foi necessário tomar uma outra atitude. O que é que a gente tem nesses dois casos? Uma janela de oportunidade. No primeiro, uma janela de oportunidade na Ponte Rio-Niterói, onde a negociação já não era mais a solução, o cara desce e toma o disparo dele. Na segunda situação, o 48 faz o disparo. Caveira lá do BOP de Brasília. Pô, recém-chegado ali do COT da PF, né? Refinado pra caramba. Ocorre o disparo. Fato interessante desse disparo. Quando o refém ele entra de ré e o GI, né, o grupo de intervenção, o GI13, ele tenta, eu falo propriedade porque é minha escola, né, são meus irmãos, e esse caso foi bem estudado durante os cursos. Então, a equipe de intervenção vai em cima do cara, tira e se protege com o escudo. O causador efetua o disparo de dentro da farmácia na direção da equipe. O atirador, que está em linha reta a 103 metros, efetua o disparo com o Hamilton 700, fuzil muito bom, né? De precisão. E o disparo ele entra nessa região aqui do nariz e um dente do causador sai perto do ouvido. Ou seja, o disparo do projétil acerta o dente pela transferência de energia, pelo o tipo de choque ocasionado. Um dente vira o projétil secundário e sai do lado oposto onde a vítima estava. Então ele é neutralizado, ele morre ali naquele local. Por isso as portas são fechadas. Aquele ambiente ali meio que retraído, ele acaba sendo favorável para preservar a estética da ocorrência. Mas são dois casos e a gente já viu que quando a gente aciona um atirador, o fato é que alguém vai se prejudicar seriamente. Desse viés dos atiradores, a gente começa a ter as novas versões de aplicação. Não era interessante que tanto conhecimento ficasse parado num canto só. Esse conhecimento ele poderia ser multiplicado, não na sua totalidade, mas algumas coisas desse perfil de profissional poderia ser implementado no cotidiano da rua em virtude digamos que a evolução desburocratizada da criminalidade, né? Porque
para nós implementarmos uma doutrina, a gente faz um protocolo, valida o protocolo, publica o protocolo, treina, até empregar. E a gente vê que a dinamicidade da criminalidade, nas suas várias formas de atuação, acaba sendo algo bem marcante. A exemplo, roubo a banco. Então, quando a gente volta lá em 2008, a gente tinha que roubar banco, ele ocorria entre 10 horas da manhã e 4 horas da tarde, que era o horário de abertura e fechamento do cofre. Depois o pessoal vê que esse horário aí, eles fugiam para a área rural, ainda claro, eram cercados, alcançados, ou então eles tinham muito confronto com polícia. Migram para o período da noite, começam a utilizar explosivo, depois voltam a sitiar cidades. Então, se fazia necessário implementar uma figura técnica nesse cenário de confronto para que pudesse dar uma resposta qualificada àquele tipo de crime. A partir disso, surge a pessoa, o profissional do atirador policial designado, que é justamente aquele cara que vai agora, através de um sistema de armas, colocar um pouco mais de técnica nos disparos. Então, ele não tem um estudo refinado, como é o atirador policial de precisão, ou o caçador de operações especiais. Não é aquilo, mas ele agora sabe utilizar o sistema de arma. Ele sabe usar aquela mira optrônica, ele sabe usar um magnificador, ele sabe adotar uma plataforma de tiro estável, né? Ele sabe calcular uma distância, ele sabe ali minimamente quais são os efeitos climáticos sobre o projetil nesse tempo de voo, ele consegue entender tamanho de cano, passo de raiamento, entre outras características que são atinentes ao sistema de arma que ele utiliza. Então ele emprega agora essa tecnicidade em prol de proteger aquela equipe na ponta da lança. Então nós temos agora, além do atirador policial de precisão, que atua no cenário crítico, e nós temos agora um atirador policial designado como uma ferramenta a mais, né, contra a criminalidade.